Muito bem, pessoal. Ah, nosso próximo assunto é o teorema do valor médio, tá? Então, para falar do teorema do valor médio, a gente vai precisar falar primeiro do teorema de Rolle, aí a gente define e apresenta o teorema do valor médio e depois a gente mostra algumas aplicações, tá? Então, num primeiro momento, o que eu gostaria de mostrar para vocês é visualmente o que significa o teorema de Rolle. O teorema de Rolle significa o seguinte: em toda função com dentro de algumas propriedades que ela é obrigada a ter e que a gente vai apresentar daqui a pouco, quando ela tiver dois pontos que possuem a mesma imagem, né, então aqui eu tenho f de A igual ao f de B. Então, sempre que eu tiver um intervalo onde AB tem a mesma imagem, obrigatoriamente eu vou ter dentro desse intervalo algum ponto da curva onde o coeficiente angular da reta tangente vai ser zero. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente observa que nesse ponto o coeficiente angular da reta tangente é zero. Certo? Nesse caso, a gente vai ter três pontos que acontecem isso. Né? Então, dentro desse intervalo, eu vou ter três pontos onde isso acontece. Tá? Então, essa é a ideia do teorema de Rolle. Ele garante a existência desses pontos desde que a função satisfaça algumas condições. Vamos ver que condições são essas. Muito bem, então o teorema de Rolle diz o seguinte: suponha que a gente tenha uma função, tá, y igual a f de x, e quais são as condições que o teorema exige? A primeira condição é que a função seja contínua em todos os pontos do intervalo fechado. Ela tem que ser contínua nesse intervalo fechado AB. E a segunda condição é que ela seja derivável no interior desse intervalo. Tá? Então, tem que ser contínua e derivável no intervalo. Contínua no intervalo aberto, fechado, derivável no intervalo aberto. Aí o teorema diz o seguinte: se, né? Então, se acontecer do f de A ser igual a f de B, então o teorema garante que existe pelo menos um ponto C no intervalo aberto, de modo que a derivada da função nesse ponto seja zero. Tá? Vamos ver como é que a gente demonstra isso. Na demonstração a gente vai poder entender um pouco o que está acontecendo. Então veja só. Primeira coisa, a gente tem que o fato da função ser contínua num intervalo fechado, a gente já viu um resultado que diz que essa função ela tem um máximo e um mínimo absolutos nesse intervalo. Então, o fato dela ser contínua me garante a existência de máximos e mínimos absolutos. O que são máximos e mínimos absolutos? Eu tenho um ponto nesse intervalo, cujo valor, a imagem desse ponto é o maior valor dentre todos. E o mínimo é o menor valor dentre todos eles. Né? Lembrando que a gente pode ter mais de um ponto que atinge o máximo e o mínimo. Né? Bom, nestas circunstâncias, isso pode acontecer só em três situações. A primeira delas, num ponto interior, onde a função é zero, num ponto interior, onde a função não exista, ou nas extremidades do intervalo A e B. Então, esse máximo e esse mínimo vão acontecer em uma dessas três situações. Então, agora, na próxima slide, a gente vai analisar cada uma delas para ver se realmente a gente consegue garantir que existe, de fato, esse ponto. Vamos ver como é que vai ficar isso. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem que analisar aquelas três opções que a gente colocou lá. A segunda das opções, que ela não tem como acontecer, né? Que a segunda opção é quando o ponto acontece onde a derivada não existe. Isso não vai acontecer porque a segunda das hipóteses é justamente que a função tem a derivada em todo o interior. Então, não tem pontos onde a derivada não exista.
nas condições iniciais do teorema. Na primeira opção, se ela acontecer, então a função vai ter um máximo ou um mínimo dentro do intervalo. Se ela tem máximo ou mínimo, né, então ela tem esse máximo ou mínimo vem de um ponto crítico. Ou seja, existe um ponto dentro do intervalo que faz com que isso aqui, que a derivada nesse ponto seja zero. Justamente porque para ser máximo ou mínimo, antes ele tem que ser ponto crítico. Então, se essa segunda opção acontecer, a gente encontra o ponto que o teorema diz que existe. E aí, se tanto o máximo quanto o mínimo acontecerem nos extremos, tá? A gente tem uma outra condição que é o f de A e o f de B serem iguais. Se o f de A e o f de B forem iguais, então essa função tem que ser constante. Porque se o máximo e o mínimo estão acontecendo nos extremos, eles, além de serem máximo e mínimo, eles vão ser iguais. Então, todo mundo tem o mesmo valor. A função vai ser sempre um único valor só, para todo mundo. Se a função é constante, a sua derivada é zero, para todos os pontos de AB. Se é para todos, então, de novo, eu garanto a existência de pelo menos um ponto em AB que satisfaz a condição. Então, sendo contínua no intervalo fechado e sendo diferenciável no intervalo aberto, eu garanto que sempre vai ter pelo menos um ponto satisfazendo isso. Vamos ver o que acontece quando as hipóteses do teorema não acontecem. Por que essas hipóteses são essenciais? Veja aqui, ó, nesse gráfico, o f de A e o f de B são iguais. Tá vendo? Aqui é o f de A, aqui é o f de B, eles são iguais. Mas essa função não tem um ponto onde a derivada seja zero, ou seja, eu tenho uma reta tangente paralela a essa reta amarela. E por que isso? Justamente porque ela não é contínua, né? Ela é descontínua só na extremidade. Ela é contínua em todos os outros pontos, ela só não é contínua em A. Bastou isso para eu não garantir a existência desse C, cuja derivada da função no ponto C seja zero. Nesse outro caso aqui, ó, ela é descontínua em um ponto interior, que é esse ponto aqui. Então, bastou ela não ser contínua em todos os pontos, e de novo eu não tenho o resultado do teorema sendo satisfeito. E nesse caso, ela é contínua em todo o intervalo AB, mas ela é não derivável nesse ponto aqui, ou seja, tem um bico, né? A função não tem derivada em x0, e pronto, isso é o suficiente para não garantir a existência daquele ponto C cuja derivada nele seja zero. Então, as hipóteses são bastante importantes, porque basta eu furar uma delas e o resultado não acontece. Bom, vamos lá. Como é que a gente utiliza esse teorema? Esse exemplo aqui pede o seguinte, ó. Mostre que essa equação, x ao cubo mais 3x mais 1, ela tem somente uma raiz real. Como é que a gente faz isso? Vamos imaginar, ou vamos supor, que essa função tivesse duas raízes reais. Num ponto A, num determinado ponto A e um determinado ponto B. Se nesses dois pontos ela tem raiz, significa que tanto f de A quanto f de B é zero. Certo? Então, pelo teorema de Rolle, eu teria que ter um ponto dentro desse intervalo AB, tá? Dentro desse intervalo, de modo que a derivada dessa função, nesse determinado ponto, daria zero. Porém, quando a gente olha para a derivada da função, a derivada dessa função aqui vai ficar, ó, derivada de x ao cubo, 3x2, derivada de 3x, 3, e a derivada de 1 é zero. Então,
Sobrou 3x² mais 3 maior que zero. 3x² mais 3. Essa derivada ela é sempre positiva, estritamente positiva, para todos os números reais. Porque isso aqui é positivo, no máximo isso é zero. Quando x for zero, ainda sobra esse mais 3. Então, isso aqui nunca vai ser zero. A derivada desta função nunca é zero. Ela não se anula. Se ela não se anula, o teorema de Rolle não pode acontecer. Certo? E a falha está justamente em admitir ou assumir que eu tenha duas raízes para essa função. Porque ela é contínua, ela é derivável, mas ela não pode ter duas raízes. Tá? Porque se ela tivesse, isso aqui teria que acontecer, mas essa derivada nunca é zero. Tá? Vamos ver agora um pouquinho o início do teorema do valor médio. O que acontece? O que diz o teorema do valor médio? De novo, eu tenho uma função que continua sendo contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Tá? O teorema do valor médio ele é uma extensão do teorema de Rolle. Então, o que diz o teorema do valor médio? Satisfeitas essas condições, eu vou garantir que tenha pelo menos um ponto no intervalo aberto que satisfaz esta equação aqui. Agora, o que é esta equação? O lado esquerdo dessa equação é o coeficiente angular de uma reta secante entre dois pontos da função, ponto A e ponto B. Tem dois pontos aqui e tem uma reta secante. O coeficiente angular dessa reta, é esse valor aqui, certo? E o que ele está dizendo é que tem nesse intervalo, tem pelo menos um ponto cujo coeficiente angular da reta tangente seja o mesmo coeficiente angular dessa reta secante que passa por esses dois pontos iniciais. Então, eu sempre vou ter, para todos os pontos, pelo menos um ponto aqui, né? Em todos os pontos eu tenho retas tangentes. Mas, pelo menos em uma delas, ela vai ser paralela a essa reta amarela aqui, que é a reta secante. Tá joia? Vamos em frente. Bom, como é que a gente demonstra o teorema do valor médio? Então, aqui a gente tem de novo o mesmo esquema que estava no slide anterior. Aqui está a reta secante, né, que passa pelos pontos A, F de A, B, F de B. E aqui está a minha função. E a gente vai agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a equação dessa reta. A equação dessa reta precisa, primeiro, passar por um ponto inicial. Eu estou assumindo o A e o F de A como sendo esse ponto. Tá? Então, o ponto A, F de A, é o ponto por onde a reta passa. O coeficiente angular da reta a gente já sabe, porque é o que está no teorema, F de B menos F de A sobre B menos A, ou seja, variação de Y sobre a variação de X. E a gente vai fazer isso usando a equação geral da reta y menos y0 igual a mx menos x0, a famosa ioiô mi chuchu. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, ó, a equação da reta vai ser uma função de x, certo? Então, esse ponto inicial y0 é esse cara aqui, que eu já passei por lá de lá, então tá aqui. Esse é o y0, esse é o meu y. Esse aqui é o meu coeficiente angular, né, da reta. E aqui eu tenho o x, e aqui eu tenho o meu x0, que é esse ponto A aqui. Então, a equação da reta é dada por isso aqui, por essa equação 2. Para a gente demonstrar que, de fato, existe alguém aqui cuja derivada tem a reta tangente tenha o mesmo coeficiente angular dessa reta tangente, dessa reta secante, a gente cria uma função que é a diferença na vertical entre as duas funções f e g. Né? Esse aqui agora eu estou chamando de g de x. Então eu crio uma função h que é nada mais, nada menos que f de x menos g de x. Substituindo aqui a equação 2 que a gente obteve, eu vou ter f de x menos a g de x, é isso aqui tudo. Então, f de a mais esse
coisa toda aqui. Tá? Então, só para a gente verificar, o h de x é esse tamanho aqui, ó. É esse valor aqui, ó. É o quanto vale essa diferença. Então, para cada x, eu vou ter, obviamente, valores diferentes, né? O gráfico da função h de x vai ser alguma coisa aqui embaixo. Porque no ponto A, o h de A é zero. Porque o h de A é o f de A menos g de A. Mas o g de A, né, quando eu coloco o x igual a A, isso aqui dá zero, sobra f de A. Então, no ponto A, o h de A é zero. No ponto B, isso também vai acontecer. Se eu colocar B aqui, ó, eu cancelo B menos A com B menos A, f de A cancela com f de A, sobra o f de B. Como aqui também era f de B, fica f de B menos f de B. Então, o h no ponto B também é zero. Tá? Então, esse aqui, ó, é o gráfico de h de x. Tá? Sabendo, observando que o h de A é igual ao h de B, que é zero. Agora sim, vamos ver a demonstração, a continuação da demonstração. Muito bem. Vamos observar o seguinte, ó, essa função h que foi criada, ela satisfaz as hipóteses do teorema de Rolle. Veja só, ela é tanto contínua no intervalo fechado, quanto ela é diferenciável no intervalo aberto, ou seja, ela tem derivada, ela é derivável. Isso porque tanto a função f quanto a função g são contínuas e diferenciáveis nesses intervalos aqui. E, como a gente viu, o h de A e o h de B são iguais e são iguais a zero. Então, se a função h satisfaz o teorema de Rolle, então o h' de zero vai ser, a derivada de h vai ser zero em pelo menos um ponto dentro do intervalo AB. Tá? E é justamente esse ponto que a gente quer para satisfazer a equação 1, que é a equação do teorema do valor médio. Então, veja só, a gente pega a equação, a lei de formação de H e deriva essa equação. Do lado esquerdo eu vou ter H' de x, do lado direito eu tenho F' menos tudo aquilo que estava multiplicando o x menos A'. Né? A derivada de H continua, a derivada de F continua, e a derivada disso aqui é 1. Então, sobra só esse elemento aqui. Como eu sei que existe um ponto C que faz com que a derivada de H seja zero, então eu vou trocar o x por esse ponto. Eu sei que esse ponto existe pelo teorema de Rolle. Então, pego esse valor e substituo na minha função. O que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. A derivada de H no ponto C é a derivada de F no ponto C menos isso aqui tudo que já estava. Agora, acontece que a derivada de H no ponto C é zero. Então, do lado de cá fica zero. Então, se eu passar esse cara para o lado de lá, eu vou ter ele mais zero, que dá ele. O que eu tenho aqui é justamente a condição do teorema do valor médio. Certo? Então, o teorema do valor médio, de fato, é satisfeito. Eu tenho dois resultados que são demonstrações imediatas do teorema do valor médio. O primeiro é o seguinte: se a derivada for zero em todos os pontos do intervalo aberto, então a função tem que ser constante. Isso para qualquer valor do x a b. Tá? Então, se a derivada for zero, a função vai ser constante. O segundo resultado é: se eu tenho duas derivadas iguais em cada ponto do meu intervalo aberto, então vai existir uma constante, que pode inclusive ser zero, tá? De forma que faça com que essas duas funções sejam relacionadas dessa forma. Uma vai ser a outra mais essa constante. Isso para todos os pontos do interior do intervalo. Tá? Uma outra forma de observar isso é que a f menos a g vai ser constante no intervalo AB aberto. Vamos ver alguns exemplos agora. Bom, primeiro exemplo de aplicação é o seguinte: determine o valor
ou valores, pode ser que eu tenha mais de um, para esse número C, que de fato satisfaça a condição do teorema do valor médio, né? Para essa função específica aqui, f de x igual a x² mais 2x mais 1, nesse intervalo 0, 1. Ou seja, o meu a vale 0, meu b vale 1. Vamos observar o seguinte, ó. F de a vale menos 1, f de b vale 2, e aí o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos que estão relacionados com essa função é dado por 3. Então, o coeficiente angular da reta é 3. Certo? Agora veja, f, e esse coeficiente angular aqui, obviamente, vai ser igual, segundo o teorema, f' de c. Então, vamos ver agora quem é esse valor de c. Para isso, a gente deriva a função. Derivando essa função, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0. Então, a derivada fica 2x mais 2. E o que a gente quer é encontrar um valor para c que satisfaça essa condição aqui, ó, que a derivada da função no ponto C seja 3. Por que 3? Porque é isso que deu o coeficiente angular da reta secante que passa por A e B. Então, f' de x igual a 3 me diz que 2x mais 2 igual a 3, ou seja, x ao quadrado é igual a 1, e a conclusão é de que o x é igual a meio. Esse valor precisa, obrigatoriamente, estar dentro desse intervalo, senão o teorema de Rolo não está sendo satisfeito. Certo? E aí, então, como eu sei que meio pertence ao intervalo 0, 1, então, eu encontrei o ponto que eu queria. Certo? A última observação é a seguinte. Imagine o seguinte, que eu tenho um carro que está acelerando e depois de 8 segundos ele percorreu 200 metros. Certo? Então, a velocidade desse carro, média, é 200 metros por 8 segundos, que dá 25 metros por segundo. Tá? Essa curva azul aqui, ó, mostra a relação entre o tempo e a distância. Então, veja, no começo, que ele está ainda em aceleração, ele ganha pouca distância. Chega um momento em que ele está ganhando muita distância rapidamente. Depois vai chegar um momento em que ele vai diminuir essa aceleração e aí ele vai voltar a ganhar pouca distância. Mas ele continua sempre aumentando a distância, porque, a menos que ele pare. Né? Então veja, a velocidade média desse carro foi 25 metros por segundo, ou 90 km por hora. O que o teorema do valor médio diz é o seguinte, ó, se eu fizer a taxa de variação de 0 até 8, eu vou ter esses 25 metros por segundo ou 90 km por hora. E o que eu tenho aqui é, em algum momento, entre o 0 e o 8 segundos, eu vou ter uma reta tangente paralela a essa reta secante. Essa reta tangente justamente me dá a variação da velocidade, a variação do espaço instantâneo, ou seja, a velocidade exatamente nesse ponto. Ou seja, se aqui a minha taxa de variação é de 90 km por hora, em algum momento, óbvio, o carro tem que passar pelo 90 km por hora. Ou seja, o velocímetro do carro passa pelo menos uma vez pelo 90 km por hora para eu poder ter essa média. Tá bom? Então, sobre taxa de teorema de valor médio, é isso que a gente tinha para ver. No próximo assunto, a gente vai falar sobre o teste da primeira derivada. Abraços, até mais.